Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2215, pregado na manhã de domingo, 2 de agosto de 1891, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6, 17. Este jovem servia a um profeta. Ele não poderia ter tido uma ocupação mais instrutiva, e ainda assim seus olhos precisavam ser abertos. Ele estava bem disposto em relação às coisas boas, pois o tom de sua linguagem com seu mestre mostrava que ele estava totalmente de acordo com ele, mas seus olhos ainda não estavam completamente abertos. Em grande alarme pela segurança de seu mestre, ele correu para adverti-lo. Bons servos devem ser os melhores amigos de seus mestres. Em resposta, seu mestre crente orou por ele. Se desejamos o bem de nossos servos, filhos e amigos, devemos cuidar para que façamos súplicas por eles. Tudo o que podemos fazer por eles, em nosso melhor, é lhes dar bênçãos secundárias. Mas se orarmos a Deus por eles, receberão o melhor dos dons daquele que, em sua misericórdia, envia apenas bons e perfeitos presentes. Quando chegamos ao fim de nosso ensino, exemplo e persuasão, entreguemos nossos jovens amigos ao Senhor, que opera eficazmente para a salvação eterna. A petição de Eliseu por este jovem foi: ó Senhor, rogo-te que abra seus olhos para que veja. Naquele momento, o jovem estava em uma condição peculiar de ver e, ao mesmo tempo, não ver. Ele via o inimigo cercando a cidade, mas não o maior exército dos anjos do Senhor que protegiam o homem de Deus. Olhando para além das pequenas muralhas de Dotã, ele observava todo o campo ao redor ocupado pelos cavalos e carros do rei da Síria e exclamava: ai, meu Senhor, o que faremos? Ele podia ver o perigo, mas não via a libertação. E por isso o profeta levantou o coração aos céus e disse: ó Senhor, rogo-te que abra seus olhos para que veja. Eliseu considerava a visão natural do seu servo como insuficiente e considerava a visão que detecta o invisível como a única visão verdadeira. Talvez eu esteja me dirigindo neste momento a alguns que são muito simpáticos à causa de Deus e até estão conectados a ela por relacionamento ou ocupação. Eles alegremente ajudam em qualquer serviço sagrado, tanto quanto podem, e desejam prosperidade à causa do verdadeiro Evangelho. No entanto, seus olhos ainda não foram abertos para ver as coisas espirituais, ou pelo menos não suficientemente abertos para ver o lado gracioso e divino delas. Eles veem o suficiente para perceber que estão em perigo de um grande inimigo. Percebem que não é fácil lutar a batalha da vida, e diante dessa perspectiva clamam: o que faremos? Percebem que é difícil para um homem manter-se firme pela santidade, pela verdade, pela integridade, pela pureza e sustentar um caráter gracioso ao longo de toda a vida. Sentem-se cercados por forças opostas em seus negócios, em seu temperamento, em suas amizades e talvez em suas famílias. Quanto à causa da piedade, ela parece cercada por vários adversários e eles perguntam: o que deve ser feito? Não está a situação desesperada? Não seria melhor render-se de uma vez? Para qualquer pessoa tão temerosa, eu apresentaria a Deus a oração de Eliseu. Ó Senhor, rogo-te que abra seus olhos para que veja. Ó, que essa oração fosse respondida neste momento. Muito brevemente, falarei em primeiro lugar sobre nossa oração. Em segundo lugar, sobre nossa razão para oferecer tal petição. E em terceiro lugar, sobre nossa esperança, pois confiamos que, se nossa oração for respondida, a pessoa cujos olhos forem abertos verá uma visão que o abençoará além de tudo que já sonhou. Primeiramente, então, nossa oração.
Senhor, rogo-te que abras os olhos do jovem para que veja. Essa petição possui muitos significados. Mencionarei apenas alguns. Por certos amigos nossos, oramos para que seus olhos sejam abertos para verem o inimigo de suas almas sob os muitos disfarces que ele assume. Tememos que muitos sejam ignorantes de seus ardis. Os jovens, especialmente, têm uma tendência a confundir o grande inimigo com o amigo. Eles acreditam em suas palavras falsas e lisonjeiras e são seduzidos à ruína. Ele lhes oferece a taça cintilante, mas nas bolhas espumantes está escondida a morte. Ele fala de prazer, mas nas concupiscências da carne o prazer é uma sombra e a miséria é a substância. Ele usa a máscara da prudência e adverte os jovens a cuidar de si mesmos e deixar a religião para depois de fazerem fortuna. Mas o ganho que vem ao afastar Deus resultará em uma perda eterna. O diabo, como serpente, causa mais estragos do que como leão rugidor. Se tivéssemos que enfrentar o diabo e soubéssemos quem ele realmente é, poderíamos derrotá-lo com mais facilidade. Mas temos que lidar com ele disfarçado como anjo de luz. E aqui surge a necessidade de uma centena de olhos, cada um deles aberto por Deus, para que possamos ver. Pior ainda é o fato de que, às vezes, ele não nos confronta diretamente, mas mina nosso caminho. Ele cava a fossa para nossos pés, dispara suas flechas de longe ou envia uma pestilência que anda na escuridão. Então precisamos de uma visão melhor do que a natureza nos dá. Eu oraria pelo jovem que está saindo de casa para entrar no mundo. Ó Senhor, abre os olhos do jovem para que veja. Que ele seja capaz de detectar a falsidade que pode se esconder por trás da verdade, a mesquinhez que pode se envolver de orgulho, a tolice que pode se vestir de aprendizado, o pecado que pode se adornar com o manto do prazer. Não gostaria que você fosse pego como pássaros em uma armadilha. Não gostaria que o jovem fosse levado como um boi para o matadouro pela mão da tentação. Vamos respirar uma oração como a de Eliseu por cada pessoa neste lugar que está começando a vida. Deus conceda que seus olhos sejam abertos para ver o pecado como pecado e para ver que o mal nunca pode ser bom, que uma mentira nunca pode ser verdadeira e que a rebelião contra nosso Deus nunca pode ser o caminho para a felicidade. Queremos que os olhos dos homens sejam abertos para verem Deus em todos os lugares, observando todas as coisas. Que abertura de olhos seria essa para muitos? É um ditado triste, mas verdadeiro, que Deus pode ser visto em todo lugar, mas a maioria dos homens não o vê em lugar nenhum. É verdadeiramente cego quem não pode ver aquele a quem o sol deve sua luz. Até que nossos olhos sejam abertos, nos levantamos de manhã, adormecemos à noite e não vimos Deus o dia todo, embora Ele tenha estado ao nosso redor e dentro de nós a cada momento. Vivemos do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro, e enquanto o Senhor nunca deixa de nos ver, nós nem sequer começamos a vê-lo até que, por um milagre da graça, Ele abra nossos olhos. Habitamos em um mundo maravilhoso que o grande Criador fez, cheio de suas próprias obras, animado com sua própria presença, e ainda assim não o vemos. De fato, há alguns tão cegos que afirmam que não existe Criador e que não conseguem perceber nenhuma evidência de que um Criador supremo e sábio e poderoso existe. Que o Senhor Jesus abrisse os olhos dos cegos por vontade própria. Que você também, que está cego pela falta de memória e não pelo erro, possa ser levado a clamar com Agar: Tu és Deus que me vê. E com Jó, agora os meus olhos te veem. Se Deus graciosamente convencer os homens de sua própria presença divina, que bênção isso será para eles, especialmente para os jovens que estão começando a vida. Uma percepção clara de que o Senhor observa tudo o que fazemos será uma proteção muito útil na hora da tentação. Quando nos lembrarmos do olho divino, clamaremos como José: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ver a si mesmo é bom, mas ver a Deus é melhor. Oremos: Ó Senhor, abre os olhos do jovem para que ele possa te ver. Quando o homem começa a ver seu grande inimigo e seu melhor amigo, podemos então orar: Senhor, abre os olhos dele para que veja o caminho da salvação através do Salvador designado. Não há como ver o Senhor Jesus, exceto por sua própria luz. Olhamos para ele
com um olhar que vem dele. Tentei explicar a salvação às pessoas muitas vezes com palavras e figuras simples, mas é necessário muito mais do que uma explicação. É correto ser muito claro, mas é preciso mais do que uma declaração clara. Não importa o quão brilhante seja a vela, um homem cego não vê nada melhor. Eu continuamente oro: Senhor, abre a minha boca, mas percebo que também devorar: Senhor, abre os olhos dos homens. Até que Deus abra os olhos de um homem, ele não verá o que significa fé, nem o que significa expiação, nem o que significa regeneração. Aquilo que é claro como uma vara de medir para um homem que enxerga é invisível para o cego. Crê e vive. O que pode ser mais simples? Ainda assim, ninguém entende isso até que Deus dê graça para perceber o significado. É nosso dever, como pregadores, colocar o Evangelho de forma mais clara possível, mas não podemos dar a um homem entendimento espiritual. Declaramos, nos termos mais simples e enfáticos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas os homens perguntam como tolos: o que você quer dizer? Clamamos: olhem para Jesus e vivam. Mas quando nossas explicações acabam, aprendemos que eles entenderam errado o nosso significado e ainda estão olhando para si mesmos e virando as costas para o Senhor Jesus. Crer ou confiar não é mistério, mas a mais simples de todas as simplicidades. E por essa mesma razão, os homens não podem ser persuadidos a pensar que dizemos o que realmente queremos dizer, ou que Deus diz o que Ele realmente quer dizer. Precisamos orar: Senhor, abra seus olhos, para que possam ver, pois vendo eles não veem, e ouvindo não percebem. Bendito seja o Senhor, como eles enxergam claramente no momento em que seus olhos são abertos pelo seu toque onipotente. Então se perguntam por que não viram antes, e se chamam de tolos por não terem percebido o que é tão claro. A fé no Senhor Jesus é o ABC mais simples da revelação divina. Pertence aos rudimentos e elementos do conhecimento celestial, e somos tolos de não aceitá-la como a encontramos na palavra, e parar de complicar algo tão simples. Uma vez que o poder milagroso de Deus abre nossos olhos, vemos muito bem, mas até lá tateamos ao meio-dia em busca daquilo que está bem diante de nós. Espero, amados irmãos, que estejam orando enquanto falo. Orando, quero dizer, por aqueles ao seu redor e por todas as almas cegas que vagam entre os túmulos da terra. Senhor, abre seus olhos para que vejam. Aquele que fez o olho pode abri-los. O pecado não pode obscurecer tanto a mente a ponto de Deus não poder derramar luz nela. Se não podemos fazer os homens ver, podemos ao menos conduzi-los ao mestre oftalmologista que pode corrigir sua visão. Devemos orar para que nossos amigos tenham seus olhos abertos para ver toda a sorte de verdades espirituais. Estes nossos olhos só podem ver objetos naturais. É para isso que eles foram feitos. Devemos ser muito gratos por nossos olhos verem tanto quanto veem. Mas objetos espirituais não são discerníveis pelos olhos do corpo, que são apenas para objetos materiais. As coisas que pertencem ao reino espiritual devem ser percebidas por olhos de natureza espiritual, olhos abertos pelo Senhor. Deus deve nos dar sentidos espirituais antes que possamos discernir as coisas espirituais. Que isso nunca seja esquecido. Há aqueles sentados entre nós que não podem discernir as coisas espirituais, pois não possuem as faculdades necessárias. Homens carnais e mulheres carnais veem apenas coisas carnais. A carne não pode entender, perceber ou discernir as coisas do Espírito. Devemos nos tornar espirituais e receber faculdades espirituais antes de podermos perceber as coisas espirituais. Em uma palavra, devemos nascer de novo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Daí a necessidade da oração: Senhor, abre os olhos do jovem para que ele veja. Já havia cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, mas seu servo não conseguia ver nenhum deles, porque eram carros espirituais e cavalos espirituais. Seres angelicais pertencentes ao domínio puramente espiritual. E até então o jovem não havia entrado na região espiritual e não tinha olhos com os quais pudesse vê-la. Quando Deus lhe deu olhos espirituais, então começou a se abrir diante da sua visão aquela estranha cena. Etérea, aérea, não, espiritual, mas ainda assim muito real.
Aquela visão que revigorou sua alma com a convicção de que o profeta estava seguro, já que os ministros de Deus, como chamas de fogo, reluziam de um lado para o outro, e como um exército com cavalos e carros, mostravam-se poderosos para a defesa do servo de Jeová. Quão surpreso ele ficou, quão grande foi seu espanto, quão contente ficou sua mente. Ele e seu mestre estavam misteriosamente defendidos, além de todo temor de perigo. Ó meus ouvintes, ainda estranhos às coisas de Deus, se o Senhor abrisse seus olhos neste exato momento, vocês ficariam realmente maravilhados. Pois até agora vocês não têm ideia, não podem ter nenhuma ideia do que é a vida espiritual, nem do que são as realidades espirituais, nem podem ter qualquer verdadeira ideia delas até que sejam vivificados pelo Senhor. Vocês podem falar sobre assuntos espirituais, discuti-los e pensar que são teólogos, mas se assemelham a pessoas surdas criticando música e homens cegos descrevendo pinturas. Não estão qualificados nem para expressar uma opinião sobre o assunto até que sejam criados de novo em Cristo Jesus e trazidos ao alcance do espiritual e do celestial. A menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Que a oração suba então de todos os corações iluminados por aqueles que ainda não estão caminhando na luz. Senhor, abra os olhos de todos para que vejam. Podemos esperar uma resposta rápida. Deus ouve a oração. Quem sabe se muitos sentados nesta casa possam ser surpreendidos pelo toque secreto do Espírito Invisível e de repente se encontrarem introduzidos em um novo mundo. A oração de Eliseu por este jovem não foi, e nossa oração pelos outros também não é, para que eles façam algo que já podem fazer, ou que usem alguma faculdade que já possuem, mas para que uma nova visão lhes seja concedida e uma nova natureza seja criada dentro deles por um poder completamente além deles mesmos. Invocamos a mão de Deus, pedimos ao Senhor que opere maravilha. Queremos que vocês, queridos amigos, recebam o que nenhuma educação jamais poderá lhes proporcionar e que nenhuma graduação em qualquer universidade poderá lhes dar. Queremos que obtenham o que anos de experiência ou estudo não podem alcançar. Queremos que vocês possuam algo que nenhuma imitação de outras pessoas poderá lhes conceder. Queremos que vocês experimentem uma mudança que só o próprio Senhor pode operar em vocês. Desejamos que passem das trevas da natureza para a maravilhosa luz de Deus, de uma cegueira terrível para uma visão clara de coisas antes invisíveis. Registrem essa oração diante do Senhor, vocês que são familiares com os átrios do céu. Apresentem essa oração por filhos, parentes e amigos. Clamem, Senhor, que eles recebam a visão, através da graciosa obra do Teu Espírito Santo. Em segundo lugar, apresentemos nossa razão para orar essa oração por aqueles ao nosso redor. Nesta ocasião, posso dizer com sinceridade que estou orando muito mais do que pregando. Enquanto estou aqui diante de vocês, também estou me curvando diante do Senhor, meu Deus. Estou trazendo em meu coração alguns de vocês, pelos quais sinto grande desejo e profundo peso espiritual. Estou orando no íntimo da minha alma. Senhor, abre os olhos dele para que veja. A primeira razão para a nossa oração é porque nós mesmos fomos feitos para ver. Se esse milagre da graça não tivesse ocorrido em nós, não teríamos pensado em orar por vocês. Mas agora, todo o nosso coração está envolvido nesse clamor. Um dia, fomos como vocês. Nossos olhos estavam cegos, de modo que não víamos nossos inimigos em toda a sua ameaça, nem a glória do Senhor ao nosso redor. Como os cegos Sansões, passávamos pelo árduo trabalho da terra, cercados por nossos inimigos. Mas por fim, um vislumbre da luz caiu sobre nós, como um relâmpago, mostrando-nos nosso pecado. E depois de sermos iluminados, suportamos uma grande luta de aflições. Por fora havia lutas, por dentro temores. Nossos inimigos estavam ao nosso redor e não sabíamos o que fazer. Mas algum homem de Deus orou por nós, e um dia nossos olhos se voltaram para os montes, de onde vem toda a ajuda para homens aterrorizados. O Senhor estava ali, embora não o conhecêssemos. No entanto, olhamos para ele e fomos iluminados, e nossos rostos não ficaram envergonhados, pois ao redor dele o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Porque Deus, que ordenou que a luz resplandecesse das trevas, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Como diz o hino: Senhor, eu estava cego, eu não podia ver em teu rosto desfigurado qualquer graça, mas agora a beleza do teu rosto, em visão radiante, brilha para mim. O que mais, além de tal visão celestial, poderia ter dissipado todo o nosso medo culpado? O que mais poderia nos dar paz em meio ao tumulto? Não entendemos completamente como isso foi feito. Nem a mudança veio da mesma maneira para todos nós. Mas todos podemos dizer: uma coisa eu sei, que antes eu era cego, agora vejo. E como as orações de outros foram eficazes para nós, devemos continuar a interceder com redobrada intensidade e esperança por aqueles que ainda não tiveram a revelação gloriosa. Senhor, abre os olhos do jovem para que veja. Invocamos o Senhor por esta segunda razão, porque apenas pelo seu poder os homens podem ser feitos para ver. Isso descobrimos em nossa própria experiência. Em vão lutamos para contemplar a salvação de Deus. Em vão buscamos a ajuda de pessoas piedosas. Nenhuma visão veio a nossas almas, nem os olhos do nosso entendimento foram iluminados, até que o próprio Senhor lavou nossos olhos nas águas que fluem suavemente. Então começamos a ver. E isso também descobrimos quando tentamos guiar outros para a luz. Falamos a eles das glórias que nós mesmos contemplamos e colocamos diante deles a verdade de Deus. Mas não conseguimos fazê-los ver. Conceder visão espiritual é uma maravilha tão grande quanto criar um mundo e requer o mesmo decreto de onipotência. Apenas aquele que criou os olhos pode conceder essa segunda visão. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Que tolice, então, tentar a maior tarefa de conceder a visão ao coração. Quão vãs são as pretensões daqueles que tentam invadir a prerrogativa de Deus e imaginam que ordenanças ou observâncias humanas podem abrir olhos cegos. Amados, depois de termos feito o nosso melhor para mostrar às pessoas a glória do Evangelho, voltemos sempre ao Deus do Evangelho e supliquemos que Ele faça sua própria obra bendita. Como diz o hino, Ele vem da mais espessa névoa do vício para clarear o raio mental e sobre os olhos do cego para derramar o dia celestial. Não tente levantar suas velas de sebo para revelar os carros de fogo, nem exibir sua filosofia vã como se isso pudesse dissipar as trevas da alma. Deixe espaço para que Deus trabalhe e, no momento, ao toque do seu dedo, em resposta às orações do seu povo, a obra maravilhosa será realizada. Oramos com maior fervor quando vemos as pessoas buscando. O clamor, o que faremos, nos leva aos joelhos, pois sabemos que o necessário não é algo a ser feito, mas algo a ser visto. Estamos persuadidos de que o Senhor, que despertou o desejo no coração dos que buscam, certamente abrirá os olhos deles para contemplar sua glória. O fato de nos sentirmos inclinados a orar por eles já é um sinal para nós de que, em breve, as escamas cairão de seus olhos e, por meio da visão do esplendor e da suficiência da provisão que Deus fez para aqueles que confiam nele, o nome do Senhor será grandemente glorificado. Portanto, com grande expectativa, repetimos nossa oração: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Outra razão para esta oração é que você não tem consciência da sua própria cegueira. Você confia em si mesmo, achando que pode ver tudo o que precisa. Esse jovem de quem estou falando agora não tem ideia alguma de que seus olhos estão completamente cegos para as coisas eternas. Ele se considera um rapaz esperto e inteligente, e não nego que ele seja em sua própria área de atuação. Fico feliz que ele tenha tais capacidades rápidas para esta vida. Que Deus o abençoe e que prospere em seus negócios e nos empreendimentos que está começando. Que o bom Senhor esteja com ele em relação ao que seu coração deseja. Mas ainda assim, querido amigo, tenho um certo receio de sua esperteza. Fico um pouco assustado com essa sua sagacidade, porque já vimos homens astutos se ferirem, e já vi aqueles que confiam em si mesmos fazerem fracassos miseráveis. Algo pode ser dito sobre confiança no lugar certo, mas a autossuficiência é prova de fraqueza interior e prenuncia um colapso. Se você está confiando em um braço de carne, no melhor dos casos está se apoiando em uma cana quebrada. Você precisa de uma força além da sua para lutar a batalha moral e espiritual de sua vida. Sua autoconfiança, nesse caso, é apenas vaidade e ilusão. Você não se lembra de alguém de quem lemos neste mesmo livro de Reis
que, quando foi avisado de que ainda faria, exclamou com espanto: é teu servo um cão para fazer essas coisas? Azael não se considerava capaz de cometer tais crimes. E, no entanto, assim que teve oportunidade, mergulhou no mal até o pescoço. Ele era suficientemente cão para ser cruel, pois era suficientemente cão para se bajular. Você não acredita, jovem, que algum dia será desonesto e, ainda assim, essa pequena especulação de jogos de azar que você está fazendo o levará a isso. Você não pode imaginar que algum dia será ímpio e, no entanto, já está se afastando dos bons e velhos caminhos da sua casa e zombando das coisas sagradas quando está em certas companhias. Aqueles que confiam em si mesmos estão acumulando combustível para um grande incêndio de pecado. O orgulho que se levanta acabará se jogando no chão. Porque esse jovem promissor não sabe o quão cego está, lamentamos sua cegueira e nos tornamos ainda mais zelosos em trazê-lo a Jesus, para que ele possa receber sua visão. Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Em seguida, oramos essa oração porque temos motivos para temer que você esteja cercado por aqueles que irão desencaminhá-lo. Conhecemos bem o jovem. Ele acabou de chegar a Londres, vindo daquele lar tranquilo e organizado no campo. E não faz ideia das armadilhas que serão preparadas para ele por caçadores, homens e mulheres. Você que não tem experiência e pouca discrição, ouça a voz da advertência. Satanás tem servos astutos ao seu redor, que caçam vidas preciosas com diligência dobrada. Nosso Senhor Jesus tem servos que muitas vezes dormem, mas os servos do diabo não são preguiçosos em seu terrível negócio. Você os encontrará à sua espera nas ruas e eles se aproximarão de você nos lugares de prazer. Eles estão em todos os lugares e não deixam pedra sobre pedra para armar uma armadilha para os desavisados. E o que acontecerá se esse jovem cego for colocado no meio desses sugadores de sangue? Eles o devorarão se puderem. E o que acontecerá se ele for deixado para ser sua vítima? É como soltar uma ovelha no meio de uma matilha de lobos. Senhor, abre os olhos do jovem para que veja. Oramos essa oração por alguns de vocês porque estão se afastando daqueles que, até agora, cuidaram de vocês. E isso é uma mudança perigosa. Sua mãe, nunca poderemos dizer o quão grande é a bênção de uma mãe piedosa para um jovem. Sua mãe se despede de você com grande ansiedade. Você jamais esquecerá suas palavras ternas. Nossos pais são todos muito valiosos. Que Deus os abençoe. E a influência piedosa de um pai e suas orações sinceras têm um valor imensurável para seus filhos. Mas as mães valem por dois. Na maioria das vezes, no que diz respeito à formação moral e à orientação no evangelho de seus filhos e filhas. Bem, digo que você está se afastando da influência santa de sua mãe e das advertências restritivas de seu pai. Agora, não terá ninguém para encorajá-lo no caminho certo. Sentirá falta do beijo sagrado de sua irmã e das amorosas persuasões de sua avó. Você está saindo da estufa para a geada noturna. Bem podemos orar por você, para que leve consigo olhos bem abertos para ver seu caminho e olhar antes de saltar. O jovem agora deve caminhar sozinho. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Se ele não olhar antes de pular, logo estará no fosso. E quem o tirará de lá? Além disso, oramos esta oração com mais prazer, porque você fará muito bem se seus olhos forem abertos. Um homem cego em meio a um mundo como este, o que ele pode fazer? Ele não pode ajudar outros viajantes, pois precisa buscar ajuda para si mesmo. Você não deseja dar em vez de receber? Alguns aqui têm grandes habilidades e eu quero que as usem da maneira correta. Estou convencido de que estou falando com jovens a quem Deus designou para serem de grande serviço em sua geração. Aquele jovem ali ainda não sabe o que está dentro dele. Ele está brincando consigo mesmo. Ele está fazendo papel de tolo. Está jogando suas pérolas aos porcos, desperdiçando sua força. Se o Senhor abrir seus olhos, ele verá o que está fazendo. Que grande homem ele seria se estivesse em comunhão com Deus. Pense em Saulo de Tarso, como ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas quando as escamas caíram de seus olhos, o Senhor não teve servo melhor debaixo do céu do que aquele que antes era um feroz perseguidor. Com ambas as mãos, ele diligentemente edificou a igreja que antes se esforçava por destruir. O que foi é o que será. Orem, portanto, meus irmãos, por nossos jovens que pecaram, para que sejam restaurados, e por aqueles que ainda estão na ignorância, para que sejam iluminados.
A causa de Deus necessita deles, e neles a igreja encontrará seus campeões. Pouco sabemos da riqueza de conforto para os fiéis que pode residir em uma única vida jovem. Certamente, deveremos intensificar nossas orações e fazer com que nossa intercessão brilhe como um grande farol para a juventude que está se levantando em nosso tempo. Há ainda outra razão extraída do outro lado da questão. Devemos orar pelos cegos, pois eles podem pecar terrivelmente se não forem logo capazes de enxergar. Quão capaz de fazer o mal é um homem cego pela ignorância, pela paixão, pela ambição ou por qualquer outra forma de pecado. Quem sabe as capacidades para o mal que residem em uma única alma? Aquele espírito outrora brilhante, Satanás, quando primeiro pensou em se rebelar contra o Deus do céu, talvez tenha tido apenas um breve lampejo de pensamento rebelde. Mas não demorou muito para que ele se tornasse orgulhosamente antagonista do seu Criador, e o dragão arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas do céu para mergulhá-las na noite eterna de uma maldade sem fim. Então ele veio a esta terra, poluiu o paraíso e seduziu nossos primeiros pais, afastando-os de sua inocência feliz, de modo que se tornaram progenitores de uma raça infeliz, mergulhada até os lábios no pecado. Esse primeiro pensamento maligno, quão carregado de inúmeros males ele estava. Da mesma forma, entre nós, um menino, orgulho da sua mãe, a quem ela olha com esperança como a honra da família, pode por um tempo parecer tudo o que o amor pode esperar, mas ele cai nas mãos de um dos muitos tentadores ao descrédito que são tão abundantes nesta grande cidade. Ele é ensinado a ridicularizar a piedade de sua mãe e logo abandona os laços do Deus de seu pai. Ele esquece a santidade do dia do Senhor, abandona a casa de oração e então aprende o caminho das casas de mulheres estranhas e do palácio da bebida forte. Ele mergulha em um pecado após outro, até se tornar o líder de outros, conduzindo-os ao abismo. Aquele menino que costumava ajoelhar-se ao lado de sua mãe, recitar sua oração infantil e depois levantar-se e cantar sobre Jesus e seu amor, era visto com carinho como alguém que honraria Jesus em sua vida. Mas veja-o agora, ele cambaleia para casa após a meia-noite, vomitando maldições. Ele está corrompido tanto na alma quanto no corpo, e aqueles que mais o amam são os que mais se entristecem ao vê-lo. Queridos amigos, se não quisermos ver nossos filhos ou amigos correndo para esse excesso de devassidão e afundando-se nesse superávit de pecado, roguemos a Deus com agonia de espírito imediatamente em favor deles. Que a luz entre de imediato em suas almas. Senhor, abre seus olhos para que vejam. Senhor, faze-os recuar desde os primeiros passos do pecado, que são como a irrupção de uma enchente. Salvador, apaga neles a centelha do mal antes que ela se transforme em um incêndio e se alastre numa conflagração. Agora, devo encerrar mencionando qual é nossa esperança quanto aos homens por quem oramos esta oração, como vem fazendo o tempo todo. Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Qual é a nossa esperança em relação a isso? O que eles verão se o colírio celestial for aplicado? Eliseu, sem dúvida, sabia que a resposta à sua oração seria exatamente o que de fato foi. O Senhor abriu os olhos do jovem e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queremos que os olhos dos homens sejam abertos, para que saibam, primeiro, que forças espirituais realmente existem. As coisas que vemos não são as únicas reais, nem mesmo as mais reais. As coisas que são vistas são temporais. São, na verdade, apenas sombras das invisíveis. As realidades substanciais não são vistas por estes pobres olhos. A substância é percebida apenas por nossos verdadeiros eus. Tudo o que é visível é mera sombra. A verdadeira imagem da coisa está fora de vista. A fé nos ensina a acreditar na existência do mais glorioso de todos os espíritos, o grande Deus, em quem vivemos, nos movemos e existimos. A fé revela ao coração a existência dessa pessoa divina e sempre adorável, o Senhor Jesus Cristo, que neste exato momento está com sua igreja e permanecerá com ela até o fim do mundo. A fé também nos faz conhecer a existência, o poder e a presença do Espírito Santo que habita nos crentes e está neles, operando o propósito eterno de Deus em sua santificação. Nenhum conhecimento é mais sublime do que conhecer a Trindade em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Jeová.
Quando chegamos a reconhecer que o Senhor Deus é a fonte de todas as coisas, que o Senhor nos fez e não nós a nós mesmos, e que todas as coisas vêm à existência por sua vontade e poder soberanos, então passamos a reconhecer sua presença, a consultar sua vontade e a nos apoiar em sua força. Deus então se torna real em nosso pensamento e compreensão, já que aquele que não podemos ver, no entanto, sustenta todas as coisas que existem, sentimos que o invisível é a base de todas as coisas. Que pudéssemos tirar as mentes dos homens dessas trilhas desgastadas pelo tempo das coisas visíveis, dessas fronteiras estreitas de espaço, tempo, visão e toque. Que pudessem se elevar à região onde as faculdades, limitadas por um círculo tão pequeno, dessem lugar à percepção que conhecem o infinito, o eterno, o verdadeiro, o divino. Que a mente humana, feita à imagem de Deus, pudesse encontrar-se em casa com Deus, de quem pode tornar-se filha pelo novo nascimento, da semente viva e incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Em verdade, se nossos olhos forem abertos, começaremos a reconhecer que Deus é maior do que este mundo e todos os mundos. Então, as grandes verdades que dizem respeito ao seu caminho de misericórdia em Cristo Jesus enobrecerão a alma. Então, tornamo-nos verdadeiros companheiros daqueles mensageiros brilhantes de Deus que vão e vêm, cumprindo as ordens do Altíssimo. Que existem demônios, eu acho que nenhum cristão jamais duvidará, pois em certas ocasiões estamos tristemente conscientes de uma presença singularmente terrível com a qual nossas almas têm travado uma dolorosa batalha. Nessa luta angustiante, as coisas foram difíceis para nós, nossa armadura foi golpeada, nosso conforto gravemente ferido e nossa coragem duramente abalada. Fomos salvos por um fio de cabelo. Mal sabíamos como nos manter firmes. Fomos tão fortemente assediados por tentações anormais e sugestões nada menos do que infernais. Então, ao comando do Senhor, este grande adversário fugiu repentinamente, e os anjos vieram e nos ministraram novas alegrias e frutos de consolo frescos da árvore da vida. Então desfrutamos da comunhão com os mensageiros invisíveis de Deus, que pareciam atar nossas feridas, nos conduzir em nosso caminho e sussurrar paz. Não foi um anjo que veio fortalecer nosso Senhor no Getsêmani? Não desfrutamos, em nossa medida, de uma visita semelhante? É grandioso ver os exércitos de Deus nos atendendo e saber que brilhantes escoltas desses seres reluzentes virão nos saudar no último momento. É um grande ganho ter nossos olhos abertos para ver a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias de nossa vida. E nós mesmos, mesmo aqui, habitando na casa do Senhor para todo sempre. Abra seus olhos para as coisas espirituais e de imediato você será encorajado. O presente é doloroso, enquanto você conhece apenas o visível. Mas o deserto floresce como a rosa quando você vê o invisível. Projete-se além desta região estreita e contemple o infinito, e fontes de alegria brotarão ao seu redor em todos os lugares. A pobreza é esquecida em meio a tais riquezas, e até mesmo a dor e a doença perdem seu aguilhão. O jovem servo de Eliseu, quando seus olhos foram abertos, viu em seguida que o povo de Deus está seguro. Ele percebeu que havia mais com Eliseu, afinal, do que poderia haver contra ele, e sentiu que ele próprio estava seguro como servo do servo de Deus. Assim ele creu no Deus do seu mestre e encontrou abrigo para seus próprios temores. Os invasores eram carne e sangue, mas os defensores eram de fogo e, portanto, capazes de consumir os adversários de uma vez. Ele viu com alegria que cavalos de fogo e carros de fogo de Deus eram mais do que um confronto suficiente para todas as forças do mal. Oro para que os olhos de cada cristão aqui sejam abertos de tal maneira que nunca duvidem de que os poderes do lado da verdade, da justiça e de Deus são, afinal, mais poderosos do que os exércitos do mal. Pode ser que você viva entre aqueles que zombam de sua fé e desprezam tudo o que lhe é querido. De fato, parece que, para onde quer que você olhe, todos estão contra você nestes dias de dúvida. Eu penso que ouço você clamar como Davi: a minha alma está entre leões. Estou deitado entre aqueles que são incendiários, os filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é uma espada afiada. Coragem, meu camarada. Deus está perto de você.
Seus anjos estão vigiando e protegendo você. Não estamos sozinhos, pois o Pai está conosco. Que nossos olhos sejam abertos para ver que são mais os que estão conosco do que todos aqueles que estão contra nós. De fato, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que sejamos estranhos ao medo. Com confiança santa, sejamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Nunca permitamos dúvidas quanto ao resultado final. Deus é Ele mesmo o seu escudo e sua grandíssima recompensa. Então, o que pode o homem fazer contra você? Talvez, dentro de um mês, alguns de vocês, a quem agora falo, possam estar em uma luta tão severa que quase serão levados a abandonar suas armas em completo desprezo, dizendo: como posso resistir a tantos? Eu que sou tão fraco. Eu imploro a vocês, lembrem-se deste aviso. Não lhes disse sobre isso? Eu pediria a vocês que agissem com bravura. Cinjam os lombos de suas mentes. Sejam sóbrios e esperem até o fim. Pois se o Senhor abriu os seus olhos, vocês perceberão que estão no lado vitorioso e que Ele está vindo em breve para ferir seus inimigos na face. Se você está do lado de Deus e de sua verdade, se faz o que é certo, se crê no Senhor Jesus, se entrega a si mesmo ao cuidado da mão que foi perfurada pelos cravos, o céu e a terra podem passar, mas o Senhor jamais o abandonará. Os céus podem ser enrolados como um pergaminho ressecado, e todas as coisas visíveis podem derreter como ilusões sem base. A terra e o mar podem desaparecer, mas uma alma crente deve viver, triunfar e ser exaltada a um trono com Cristo. Pois Ele disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Mantenha firme sua integridade. Creia na verdade de Deus até o fim, pois o Senhor Jesus não falhará, nem ficará desanimado até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Se os seus olhos forem abertos, você saberá que os santos são honrados por seu Senhor. Veja, Ele envia suas esquadrilhas para serem a guarda pessoal de um deles. Você não desejaria tais honras? Veja aqui o segredo da paz que permanece com o homem de Deus. Assim como ele tem alimento para comer que os homens não conhecem, ele também tem companhia que os homens não podem ver. Ele vive como um príncipe no centro de um acampamento e dorme em segurança. A fé faz a diferença entre o profeta tranquilo e o seu jovem assustado. Que você creia no Senhor Jesus Cristo e assim entre em sua paz. Que este seja o dia marcante em que os seus olhos sejam abertos para ver as coisas espirituais e você comece a viver uma vida espiritual. Por isso eu tenho orado. Por isso, vamos todos respirar por um momento, uma oração silenciosa. Aqui seguiu-se um intervalo de silêncio em que todos oraram, e então Spurgeon orou: Senhor, rogo-te, abre os olhos do jovem para que ele veja. Sim, Senhor, abre os olhos de todos os cegos entre nós, por amor de Jesus. Santo Deus, eu me aproximo, sem defesa, sem razão. Tu me vês nos detalhes, no segredo do coração, nos pequenos pensamentos, nas palavras que eu soltei. Teu Espírito me chama, confessa, e eu confessei. Não escondo minha culpa, não maquio minha dor. Contra ti eu pequei, contra o teu santo amor. Mas que atos minha raiz, um querer desalinhado. Eu preciso de limpeza, eu preciso ser lavado. Cordeiro, minha justiça, fim do meu tribunal. Eu largo a autojustiça, me rendo ao teu final. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vem me purificar. Teu sangue fala mais alto que o meu pecado a gritar.
Rei dos reis, eu me prostro. Tu és luz e eu sou pó. Quando eu tento ser meu dono, eu no terco em mim só. Autonomia é mentira, autossuficiência também. Tu és fonte, tu és vida. Sem ti nada me sustém. Eu não venho com currículo, venho com mãos sem ter. Não confio no meu choro, nem o meu vou vencer. Eu confio na firmeza do teu pacto, ó Senhor. Tua aliança é selada no Cordeiro Redentor. Restaura minha alegria, tua salvação em mim. Sustenta-me com espírito pronto até o fim. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vem me purificar. Teu sangue foi mais alto que o meu pecado a gritar. Minha única defesa é a cruz, é o teu favor. Eu adoro a tua graça. Eu descanso no teu amor. Inclina o meu coração, ensina-me a obedecer. Dá-me um espírito pronto, mais doce do que o meu querer. Guarda-me na tentação, na rotina e na aflição. Tua graça me carrega, tua mão me põe de pé no chão. Tu me defendes